Muitas pessoas me perguntam, Rafael, que livro eu devo ler ou como eu faço para criar o hábito da leitura? Então hoje a gente vai conversar exatamente sobre o que e como ler para o seu desenvolvimento pessoal. Eu sou Rafael Rocha e prepare-se para viver a sua vida como ninguém jamais viveu. Vamos começar o nosso assunto de hoje falando sobre como ler. A primeira coisa muito importante é você ter a noção e a ciência de qual é o seu nível de leitura. Se você não tem o costume de leitura, não adianta você querer começar por um livro muito complexo, talvez um livro mais filosófico ou um livro que vai usar técnicas e termos que já são de uma pessoa que já tenha mais um hábito de leitura e de desenvolvimento pessoal. Não adianta você querer pegar, por exemplo, um livro do Jordan Peterson e achar que aquele livro vai ser uma leitura fácil para você. É muito melhor você começar com livros mais fáceis e eu vou dar dicas de quais livros começar mais à frente no final do vídeo. Uma outra dica importante, isso vale para tudo no desenvolvimento pessoal, é você saber que você deve começar devagar. Não adianta você querer começar lendo meia hora, uma hora por dia, todos os dias, porque isso não é fácil. O hábito de leitura é algo que você vai conquistando e você vai adquirindo aos poucos. Então compensa muito mais você começar lendo uma página, 2 páginas, ou 5 minutinhos por dia, ou 3 vezes na semana. Ou seja, começar o hábito devagar, vai desenvolvendo e com o tempo você vai aumentando essa quantidade de leitura se você achar útil. É muito importante lembrar que não importa quantos livros você leu, o que importa é o quanto você consegue aplicar e absorver desse conteúdo que você está lendo. De que adianta essas pessoas que falam, eu li 20 livros esse ano, mas você vê a vida delas e não tem uma vírgula aplicada na vida delas. O importante é você ler e você saber aplicar, você utilizar esse conhecimento que você está lendo na sua vida. Às vezes vale muito mais você ler uns 2 livros por ano do que você ler aqueles 20 livros que não fazem sentido nenhum para você e você nem ao menos entendeu. E já pula fora desse negócio de audiobook que vai lendo corrido pra você, tudo na velocidade vezes 20, e aí você não entende nada. Mas é assim, eu leio um livro por dia. O que adianta ler um livro por dia que você não vai usar pra nada? Agora, se você já é um leitor frequente, se você já lê livros há algum tempo, um bom tempo por dia, meia hora por dia, enfim, se você já tem um costume de leitura, eu tenho uma dica bem interessante para você. Escolha livros que são levemente desafiadores. Não adianta nada a gente pegar um livro muito fácil que ele vai se tornar entediante e provavelmente a gente não vai desenvolver muito conhecimento, muitas novas habilidades com esse livro. O interessante é que ele seja levemente desafiador. Sabe aquele livro que você começa a ler e você nem está conseguindo entender muito bem o que aquele livro diz? Esse é o tipo de livro ideal para quem já tem um pouco de prática de leitura, porque assim você vai se obrigando a desenvolver o seu intelecto e para que você consiga acompanhar o que o autor está falando. Outra coisa legal, e isso vale tanto para quem tem pouco hábito de leitura quanto para quem tem bastante hábito de leitura, é você ler novamente um livro que você já leu. Por exemplo, digamos que você escolheu um livro Pai Rico, Pai Pobre e você começa a ler esse livro. E depois que você terminar de ler o livro, você passa para outro livro. Quando você termina o segundo, você volta para aquele primeiro, Pai Rico, Pai Pobre, novamente. E você vai perceber que conforme você lê o livro, você tem novos insights, novas ideias vêm à sua mente. Esse exemplo do Pai Rico, Pai Pobre que eu dei aqui é um livro que eu já vi muitas pessoas falarem que leram e não tiveram crescimento nenhum na vida delas. Não fez nenhuma ou grandes diferenças na vida delas. Por quê? Provavelmente porque leram ou numa época em que esse livro era muito complexo para elas, ou numa época em que esse livro era muito básico para elas. Então é importante a gente saber que nível você está e outra, saber também como aproveitar bem o conteúdo com essa releitura, isso faz uma grande diferença. Lembrando que na releitura talvez você pule aquelas partes que não são importantes para você e isso nos leva à última dica de como ler. Quando você começar a ler um livro, escolha por que eu estou lendo esse livro, qual é o meu objetivo de leitura com esse livro. E aí sim, você vai saber exatamente o que você está buscando nas linhas que o autor te fala. É claro que você vai ter algumas surpresas, isso é a grande maravilha de se ler livros, a gente poder ser influenciado por aquele autor,
mas saber qual é o seu propósito de leitura pode te economizar tempo quando você vê que o livro está indo por um caminho que não é bem aquilo que você quer. E talvez desistir no meio de um livro pode não ser uma falha, e sim pode ser uma decisão consciente de saber que não está de acordo com o meu objetivo de leitura. Eu vou focar em algo que vai me levar mais para a direção que eu estou querendo ir. Então vamos para algumas sugestões de o que ler. Primeiro, existem muitos livros possíveis que eu poderia recomendar para vocês, mas para tentar ficar sucinto e dar algumas sugestões mais diretas, eu vou passar apenas alguns títulos. Primeiro livro que eu acredito que todo mundo precisa ler para o seu desenvolvimento pessoal é um livro assim que dá um pontapé inicial para aquela pessoa que já gosta de ler literatura, romances. Eu gosto de ler Senhor dos Anéis, Harry Potter, enfim, seja lá o que for. Eu gosto de ler romances, mas agora eu tô querendo ir para o desenvolvimento pessoal. O Monge Executivo é um excelente livro. Ele já foi escrito já faz um bom tempo e eu li ele umas 3 vezes, eu acredito, e foi muito bom para o meu desenvolvimento pessoal. O Monge Executivo é um romance, não pense romance romântico, né? Mas um romance, ou seja, uma história contada de um empresário que resolve fazer um retiro espiritual porque ele está pensando no seu desenvolvimento como empresário. O livro conta a história de que esse outro grande CEO de uma grande companhia se tornou um monge, né? Então esse executivo pensa assim, olha, eu vou fazer esse retiro para poder aprender coisas, né, de administração, como ser um melhor gestor, mas ele acaba levando um baque quando ele percebe que ele precisa olhar para a sua vida de uma maneira mais sistêmica, ele precisa olhar para a sua vida de uma maneira mais global. Então você vai lendo o livro através desse romance e você vai aprendendo lições práticas de liderança na sua vida pessoal e na sua vida empresarial. O próximo nível de leitura que eu recomendo são os livros do Dale Carnegie, tanto Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, quanto o livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. O primeiro focado para a liderança e comunicação, o segundo focado para a nossa psique, o controle de estresse, o controle de ansiedade. Esses dois livros, ele tem um próximo nível depois do Monge Executivo, porque ele já vai direto para as técnicas, para o conteúdo, ele não é um livro de romance. Porém, ele usa muito exemplo prático. Eu acredito que isso, para quem está começando na leitura, é muito útil ter esses exemplos práticos. Então eu recomendo fortemente esses dois livros como próximo nível de leitura. Avançando mais um nível agora, a gente vai para O Pai Rico, Pai Pobre. Eu acredito que esse livro do Pai Rico, Pai Pobre é um livro muito interessante para quem quer melhorar o seu conceito de dinheiro, a maneira como você lida com as finanças. Ele já é um livro que ele vai depender de você ter um certo autoconhecimento, ele vai depender de você saber um pouquinho trabalhar suas próprias crenças. Então, se você já leu os 3 livros anteriores que eu recomendei, e talvez alguns outros títulos similares, você provavelmente já fez um curso de desenvolvimento pessoal, você provavelmente já fez um processo de coaching. Então agora o Pai Rico, Pai Pobre vai conseguir te ajudar melhor, porque você já tem controle sobre as suas crenças e as suas habilidades. Daqui pra frente a gente abre uma grande gama de possibilidades, de muitos livros, de muitas opções, dependendo da área técnica que você quer pensar, ou dependendo da maneira como você quer desenvolver. Você quer um pensamento mais crítico político, ou você quer um pensamento um pouco mais voltado para o seu próprio eu, seu desenvolvimento pessoal, quer um pouquinho para a área filosófica, enfim. A abrangência aqui de opções é muito grande. Não que antes também não tivessem muitos livros possíveis, né? Mas aqui a gente vai abrindo uma abrangência bem grande. Eu vou dar uma recomendação, que é uma recomendação um pouquinho mais para a área da psicologia, um pouquinho mais da área da filosofia, que é relacionada à psicologia adleriana. É uma linha paralela com a linha de Freud, da psicanálise, mas eu acho muito interessante, é uma maneira de nós vermos a maneira do nosso desenvolvimento de um jeito diferente, que é A Coragem de Não Agradar. Esse livro, A Coragem de Não Agradar, também é apresentado de uma maneira um pouco romântica, ou seja, é um aprendiz que conhece um sábio e eles conversando, ele vai apresentando em forma de diálogo, eles conversando, você vai desenvolvendo e entendendo os conceitos da psicologia adleriana. Eu achei bem interessante essa maneira de apresentar o conteúdo, mas apesar dele ser de uma maneira através de um romance, a história é contada através de um romance, os princípios,
para poder ter uma boa compreensão desses princípios, é interessante a gente já ter um pouquinho mais de conhecimento e leitura. Então, se você pegar esses 4 ou 5, no caso do Dale Carnegie foram 2, se você pegar esses 5 livros que eu te recomendei hoje e você ler eles intercalando daquela maneira como eu falei, então você pega o primeiro livro, o Monge Executivo, lê o segundo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, volta para o Monge Executivo, aí lê Como Evitar Preocupações, Começar a Viver, volta para o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Se você fizer essa sequência de você ir intercalando os livros, isso vai te dar um bom tempo de leitura, vai te dar um grande aprofundamento no seu próprio desenvolvimento pessoal, para que você possa ampliar a sua consciência. Fala a verdade, qual que é o seu objetivo com a leitura? É você poder falar para todo mundo que você é um grande leitor, que você lê muitos livros? Ou será que é você desenvolver a sua própria psique? Eu mesmo, eu leio 2, 3 livros no ano. Eu não estou nem aí para quantos livros as pessoas acham que eu leio ou não leio. O que realmente eu quero é crescer com esse conhecimento que eu estudo. E você? O que é que você quer? Bom, se você quiser ler muitos livros, você pode comprar aqueles audiobooks que você ouve um livro por dia e no final do ano você vai falar: eu li mais de 300 livros esse ano. E provavelmente você vai ser a mesma pessoa de que você era um ano atrás. Mas se você quer realmente se desenvolver, tá aí uma sugestão de como e o que você pode ler. Espero que você tenha gostado desse vídeo e conversamos no próximo vídeo.